Energia. Como navegar na complexidade? Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. A complexidade está associada basicamente a 4 desafios mais importantes. Primeiro, os financeiros, legais e de gestão, os riscos que são percebidos e que devem ser mitigados, quais são as soluções técnicas passíveis de serem implantadas e quais são os melhores formatos de contratação para cada caso. Os temas mais importantes estão concentrados também em 4 vertentes: a contratação de fontes de energia, seja no ambiente cativo tradicional como no ambiente livre, isso vale para gás natural, para eletricidade, biomassas e outras possibilidades, dependendo da geografia envolvida. Projetos de eficiência energética, alternativas de geração distribuída e tensão de conexão daqueles clientes à rede pública. A estruturação dos processos decisórios ganhou muita importância. Os melhores resultados são obtidos se percorridos esses 5 passos que vou descrever. Primeiro, o dirigente da instituição ou da empresa estabelece uma estratégia geral. Segundo, os gerentes que cuidam das operações buscam soluções respeitando essas estratégias postuladas. Terceiro, avaliam-se as alternativas de acordo com as estratégias e as soluções envolvidas. Quarto, cria-se um cronograma. E esse cronograma é representado no item 5 com atividades, prazos e responsáveis bem definidos. Seria maravilhosamente simples se houvesse uma solução que pudesse ser implantada para todos os clientes, mas na verdade as especificidades de cada caso, as chamadas condições de contorno, são muito importantes para a definição daquelas soluções que serão implantadas, como, por exemplo, quais são os contratos em vigor e que precisam ser respeitados? Quais são os usos de energia atual e futuro que estão na pauta de cada empresa ou instituição? Qual é a percepção dos riscos envolvidos, seja na disponibilidade das fontes de energia e na variação dos seus preços futuros? Qual é o envolvimento e o comprometimento dos gerentes e os diretores em relação a esses temas? Um exemplo interessante que foi publicado aqui nos Estados Unidos também refere-se a um desafio que o cliente me colocou, que é uma indústria líder no setor de embalagens, em que havia uma interrupção não planejada de mais de 60 horas por ano, que estava impactando de forma muito importante nos custos operacionais. Então, analisando as alternativas, o cliente acabou interessado e fechou um acesso em 138 kV, que envolveu essa subestação que está na fotografia e uma linha de transmissão conectando a concessionária local a esta subestação de aproximadamente de 1 quilômetro. Esse projeto envolveu investimentos da ordem de $1,5 milhão e foi um grande sucesso porque de 60 horas de interrupção não planejada foi para 5 horas e o cliente optou por uma contratação de um projeto em que ele não teve que aportar os investimentos e pagou uma parte da economia para o investidor durante 8 anos. Um outro exemplo muito interessante, que foi publicado também aqui no Brasil e nos Estados Unidos, foi de um cliente de uma prestadora de serviços na área da aviação comercial, que faz simulação de voos para os pilotos que devem fazer isso regularmente. E o problema que me foi apresentado envolvia 2 aspectos. Primeiro, que por conta das interrupções não planejadas, os pilotos tinham que parar os simuladores e remarcar em outra data quando houvesse novamente energia. E isso causava muito prejuízo e os clientes dessa empresa reclamavam e estavam falando que iriam
mandar os seus pilotos para fazer esses simuladores em Miami. E quando eu fui chamado, eu trouxe essa solução, depois, lógico, de fazer as minhas investigações, em que se instalou um grupo gerador de aproximadamente 1 megawatt para atender as emergências associadas a no breaks, quer dizer, quando havia uma interrupção não planejada, os no breaks assumiam momentaneamente a carga até que o grupo gerador fosse acionado e pudesse receber a carga da empresa. E assim evitou-se a descontinuidade dos simuladores de voo e resolveu o problema. E do ponto de vista econômico, o que se descobriu na época é que o custo variável da geração de ponta era muito inferior à tarifa de ponta que a concessionária cobrava do cliente. Então, foi feito um negócio em que os fornecedores de grupo gerador e de combustível apresentaram uma solução em que eles assumiram o custo de geração de ponta como se fosse a concessionária, e isso dava um bom resultado para eles, e em troca, quando houvesse uma interrupção não planejada, os geradores entravam em operação sem que o cliente tivesse que pagar o custo, a não ser do diesel envolvido. Esse último exemplo refere-se a uma empresa industrial que tinha na estação de tratamento térmico uma grande carga consumidora de energia. E o que descobri depois das minhas investigações é que, claro, os preços tanto do gás como da eletricidade variam ao longo do tempo, e como o cliente tinha tanto fornos elétricos como fornos a gás, sugeri a implantação de um sistema de arbitragem de custos conforme os preços correntes, que o cliente era consumidor livre de energia, os preços correntes no spot do mercado livre de energia elétrica e o preço do gás pactuado com o fornecedor de gás escolhido. E assim o cliente pôde, mês a mês, escolher a forma mais econômica que desse o melhor resultado final na conta de energia do tratamento térmico. Se você quiser descobrir e explorar as possibilidades nesse complexo mundo que está se desenvolvendo no setor energético, eu estou mais do que à disposição. Aqui ficam as minhas informações de contato e aproveito para mandar um grande abraço.